Boa noite, meus amados irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês, amém? Hoje nós vamos dar início então ao nosso culto de oração. Quero compartilhar com vocês da palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Vamos ler a palavra de Deus no versículo 42, que diz assim: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, eu quero me colocar diante do Senhor agora, nesse momento, junto com os meus irmãos e irmãs, clamar ao Pai pelas bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas e pedir, Pai, que o Senhor fale conosco na meditação da palavra que faremos hoje. E que o Senhor ouça, Senhor, porque a Tua palavra nos garante que o Senhor está sempre com os Teus ouvidos atentos às nossas orações. Por isso nós oramos e pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus, as bênçãos do Senhor sobre cada família que está agora nesta noite em frente a esse aparelho, essa televisão, esse computador, este celular, para junto comigo meditar na Tua palavra e nos colocarmos em oração, Deus, intercedendo pela igreja, pelo Estado, pelas nossas autoridades e pelas nossas famílias, nossos irmãos e amigos. Assim eu oro, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos então agora a um breve momento de louvor, né? Consagramos esse louvor ao Senhor e em seguida nós voltamos com a meditação na palavra e a oração final. Amém? Amém, meus irmãos? Então vamos, depois desse lindo louvor, eu convido você para junto comigo meditarmos mais uma vez na palavra de Deus. E eu volto àquele texto que nós lemos lá em Lucas, capítulo 22, no versículo 42. Amém? Que diz assim: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Sabe, meus irmãos, eu entendo com isso que Deus, Ele espera de nós uma entrega total do nosso viver a Ele. Uma entrega total. Exatamente como o Senhor Jesus fez. Exatamente como Ele agiu nesse texto que nós lemos. Em Lucas capítulo 22, no versículo 42. Não se faça minha vontade, mas a tua, a vontade de Deus na nossa vida. Amém? Esse é o exemplo de uma rendição máxima, a consagração plena, o exemplo que nós devemos seguir e o exemplo que nós devemos transmitir para as pessoas. Não é verdade? Uma entrega total do nosso viver. Esse é o título do sermão, dessa mensagem, dessa meditação dessa noite. A entrega total do seu viver.
sabemos que é impossível, meus irmãos, sujeitar a própria vontade, colocando como prioridade a vontade de Deus, sem que antes nós tenhamos a motivação correta do nosso coração, como nós vimos na meditação da quarta-feira do dia 24/2, e o viver no local correto, que é onde? No altar de Deus. Amém? Que nós meditamos no dia 2 de março de 2021. As duas quarta-feiras que antecederam essa de hoje. Então a entrega total do viver, do nosso viver, do meu viver, do seu viver, deve ocorrer também entre outras áreas da nossa vida. Né? Por exemplo, no desapego para com a própria vida, com a minha própria vida. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele fez ousadas afirmações a esse respeito. Veja só, ele diz assim lá em Filipenses 1, capítulo 1, versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Veja só a profundidade dessas afirmações do apóstolo Paulo. Porque para mim o viver é Cristo, ou seja, viver em Cristo, viver como Cristo, viver de Cristo é maior do que o meu viver, né? E o morrer é ganho, ou seja, o eu morrer para essa vida é ganho, para que eu possa ter o meu viver na vida eterna com Cristo. Outra afirmação ousada que o apóstolo Paulo diz, está lá em Gálatas, capítulo 2, no versículo 20, e ele diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Veja só, também nós encontramos aqui uma grande profundidade, uma grande responsabilidade naquilo que ele está dizendo. Será que nós podemos fazer a mesma afirmação? Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu. Já estou crucificado, eu, Dalton, já estou crucificado com Cristo. E eu, Dalton, já não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Será que nós podemos fazer essa afirmação, meus irmãos? Veja só que essas declarações, elas concordam integralmente, plenamente com o ensino de Jesus, que diz assim: quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Veja só, quem achar a sua vida, vai perder a sua vida. E quem perder a sua vida, por amor de mim, de Cristo, né, vai encontrar a sua vida, a sua verdadeira vida, a vida eterna. Uma vida imensamente maior, melhor do que a vida que nós vivemos aqui nesse mundo, nos dias de hoje, né? Nós encontramos essa afirmação de Cristo em Mateus, capítulo 10, no versículo 39. Então, meus irmãos, eu entendo que entregar tudo a Cristo é perder a vida para si mesmo. Ou seja, é perder a minha vida para mim mesmo, mas começar a ter uma vida em Cristo Jesus, pelo Senhor Jesus, diante do Senhor Jesus e com o Senhor Jesus. A entrega total também do seu viver deve ocorrer também, meus irmãos, no investimento específico no reino de Deus. Aí nós encontramos outro texto muito bonito na palavra de Deus. Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21, vamos abrir aqui. Lucas, capítulo 21, no versículo 1 ao versículo 4. Lucas 21, de 1 a 4. Veja só, um exemplo também de entrega, não é? E olhando para ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro, né?
traduzindo para o atual, né? Olhando para ele, olhando ele, aliás, olhando ele, quer dizer, Jesus olhando, observando, viu os ricos depositarem as suas ofertas, seus dízimos, né? No gasofilácio da igreja, né? E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. 2 pequenas moedas. E disse, em verdade, vos digo que lançou mais do que todos essa pobre viúva. Porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes souberam, do que sobrou, não é? Do que souberam. Mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. Olha só, quando nós vemos essa narrativa, né, acerca dessa pobre viúva, ela demonstra a entrega total do viver ao investir na obra do Senhor. Um investimento que ela fez na obra do Senhor. Os judeus ali levavam ofertas em dinheiro para o templo. Como nós trazemos a nossa oferta, o nosso dízimo para o templo, para o sustento da obra de Deus, para a igreja, né? E eles faziam isso como forma até de demonstrar a gratidão a Deus. E nós fazemos isso também por obediência à palavra de Deus e também para demonstrar a nossa gratidão a Deus. Por isso nós devolvemos a Deus a 10ª parte daquilo que ganhamos, né? E estas ofertas, como naquele tempo e como hoje, elas eram usadas na manutenção, então, do templo, né? E também no sustento dos homens, dos sacerdotes que viviam, que serviam ali no templo. Era essa a finalidade. Mas aquela pobre viúva, ela fez uma entrega por completo. E o interessante é que nós notamos que Jesus, ele observava o que estava acontecendo. Ele estava observando os ricos lançando as suas ofertas. E ele ficou admirado pela diferença marcante, meus queridos. Eu fico imaginando nas atitudes daqueles ricos, daqueles homens, e na atitude da viúva. Ele observando a diferença na atitude, tanto dos ricos, dos homens, né, quanto na atitude das viúvas. Porque eles ofertavam uma certa quantia. Veja bem, uma certa quantia. Mas ela deu tudo. Ela entregou tudo. Ou seja, meus irmãos, na estimativa de Deus, aquela viúva com aquelas 2 moedinhas, ela deu muito mais na estimativa de Deus, no olhar de Deus, na visão de Cristo. Ela deu muito mais com aquelas 2 moedas do que todos os homens juntos, do que todos aqueles homens juntos entregaram naquele dia ali no templo. Porque eles deram a sua abundância, ou seja, aquilo que estava sobrando, aquilo que estava sobejando, como diz ali no texto da palavra de Deus. Ela, no entanto, deu da sua pobreza. Eles deram o que lhe custara pouco. E não é assim que muitas vezes fazemos? Nós entregamos, levamos, doamos aquilo que não nos custa muitas vezes nada. Não é verdade? Mas ela, aquela viúva, aquela mulher, ela deu todo o seu sustento, confiando num Deus amoroso, num Deus misericordioso, num Deus fiel. Ela se doou por inteiro quando ela deu aquelas 2 moedinhas. Amém? Ela se doou por inteiro. Um autor cristão, Joseph Parker, veja só o que ele disse. Ele disse que o ouro da influência que é dado porque não se precisa dele, entendeu? Olha, o ouro da influência que é dado porque não se precisa dele, ou seja, aquilo que está sobrando, né? Aquilo que eu não preciso, né? Deus lançou num poço sem fundo.
Mas o cobre, e creio que Joseph Parker está entendendo, está se referindo exatamente a esse texto, né? Ele diz, mas o cobre, tingido de sangue, ele ergue e o transforma em ouro da eternidade. Veja só que profundidade também nessas palavras, né? Então o ouro da influência, que é dado porque não se precisa dele, porque está sobrando, né? Deus lança num poço sem fundo. Mas o cobre tingido de sangue, de suor, de trabalho, ele ergue e o transforma em ouro da eternidade. Então, muitas vezes, meus irmãos, é possível avaliar o grau da entrega do viver pelo grau de investimento que fazemos na obra de Deus. Qual tem sido o seu investimento na obra do Senhor, no reino de Deus? A nossa entrega também, a nossa entrega total do viver, também deve ocorrer, meus irmãos, nas ações concretas que nós temos, as nossas atitudes com o nosso próximo. Vamos ler mais um texto da palavra de Deus. Convido você, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Nós vamos ver o versículo, do versículo 4 até o versículo 9. E ele diz, deixa eu ver, Efésios, capítulo 6, de 4 a 9. De 4 a 9. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criais... Não, é do 5 até o 9, desculpa. Vós, servos, diz o versículo 5, vós, servos, obedecei aos vossos senhores segundo a carne, com temor e com tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Então veja bem, vou repetir, vós, servos, obedecei aos vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Entenderam? Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens. E vós, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Seja servo ou sendo livre, não é? Ele está fazendo uma comparação aqui, ó. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo ou seja livre. Qualquer um dos dois, não é? E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o vosso Senhor está no céu e que para com ele não há acepção de pessoas. Então ele está falando para duas categorias de pessoas aqui, para os servos e para os senhores. Para os servos ele está dizendo, olha, sirvam os seus senhores como se servissem a Cristo, como se estivessem servindo a Cristo, não é? Como se servisse para ele. E vós, senhores, né, sirvam aos vossos servos também em justiça, como servindo também a Cristo. Então vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele orienta, ele dá essa orientação aos servos de Deus, né, as duas categorias, a trabalharem um para o outro, né, como quem trabalha diretamente para Cristo. É essa orientação que Deus está dando, que o apóstolo Paulo está dando através da inspiração do Espírito Santo, que nos chega até hoje. Então, como princípio, meus irmãos, a entrega do viver para Deus pode ser medida muitas vezes pela entrega do viver, do nosso viver, para servir ao nosso próximo. Entenderam? O princípio, a entrega do viver para Deus pode ser medido muitas vezes pela entrega do viver para servir ao nosso próximo. Então, olha,
Existem alguns textos aqui que você pode ler na palavra de Deus, que eu quero deixar para você. Mateus capítulo 20, do versículos 25 ao 28, não é? Atos capítulo 20, versículos 17 e 21, que vão tratar desse tipo de atitude. Romanos capítulo 1, do 14 ao 17, e 2 Coríntios capítulo 11, do versículo 27 ao versículo 28. Vamos ler 2 Coríntios? Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 11, né, do versículos 27 e o versículo 28. Porque 2 Coríntios 11, do versículo A. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Você pode dizer, poxa, mas o que tem a ver esse texto com as minhas ações concretas com relação ao meu próximo? Tudo. Tem tudo a ver. Examine. Qual é a tua atitude com o teu patrão? Quais são as tuas atitudes com os teus colegas de trabalho? Quais são as tuas atitudes, você como chefe, como patrão, como dono de uma empresa, com relação aos seus funcionários? Quando você chega para entregar os seus dízimos, as suas ofertas no altar de Deus, como é que você tem? Quando você vai participar da ceia do Senhor. Esse examine-se, pois, o homem a si mesmo, ele está se referindo a tudo isso em nossas vidas. De que forma que nós chegamos diante da mesa do Senhor. De que forma, a palavra de Deus também diz que se eu tenho alguma rixa contra o meu irmão, ou se o meu irmão tem alguma coisa contra mim, na hora que eu for levar a minha oferta na casa de Deus, o que eu tenho que fazer? Deixar a minha oferta, ir lá me retratar com meu irmão, depois eu volto e entrego a minha oferta ao Senhor. Amém? Quando nós oramos, né, lá em Mateus capítulo 6, nos ensina, na oração que o Senhor deixou como modelo, né, quando nós oramos, dizemos assim, o Senhor perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos. É para que nós possamos chegar perdoados diante da mesa, diante do altar, diante de Deus. É dessa forma. Então, as nossas, a entrega do viver para Deus pode ser medido, né, muitas vezes pela entrega do meu viver, do seu viver, para servir ao nosso próximo. Amém? E finalizando, nós estamos então nos entregando totalmente para Deus e da maneira certa, da maneira correta, como nos ensina a palavra de Deus. Nós estamos nos entregando, meus irmãos. Há um real apego do seu viver, do seu investimento sacrificial, das suas ações concretas de entrega ao seu próximo, para que você possa contabilizar isso e dizer: a minha entrega ao meu próximo testemunha para a minha entrega ao meu Deus, do meu viver para o meu Senhor, né? Nós cantamos um hino, né, que diz: tudo a Cristo a ti entrego, tudo sim por ti darei. Será que vivemos o que declaramos para Deus muitas vezes nessas músicas, nesses hinos, meus irmãos? Cantamos com sinceridade do nosso coração ou simplesmente repetimos a letra que foi colocada ali? Eu tenho certeza que o autor do hino, quando escreveu, estava colocando o sentimento do seu coração. Mas quando eu canto, é o sentimento do meu coração? É o sentimento do seu coração? Então, nós devemos orar, meus irmãos, com sinceridade, mas com toda a sinceridade da nossa vida. Quando nós cantamos esses hinos, nós estamos colocando uma melodia na nossa oração, fazendo minha aquelas palavras. Então tem que haver sinceridade no meu coração.
no seu coração. Quando nós declaramos, não se faça a minha, mas a tua vontade, você já parou para pensar no tamanho da responsabilidade dessas palavras? Quando você ora para o Senhor e diz assim, Senhor, que não seja a minha, mas a sua vontade sobre a minha vida. Como nós até falamos outro dia também, né? Quando nós cantamos, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim, sonda-me, Senhor, transforma a minha vida, não é? São palavras que nós devemos muitas vezes pensar, meus irmãos. Estamos agindo da maneira certa quando oramos? Para você refletir sobre isso. Vamos orar. Querido Deus, eu nesse momento me coloco diante do Senhor, junto com os meus irmãos, e clamo, Senhor, para que haja mais sinceridade nos nossos corações, quando nós nos colocarmos diante do Senhor. E que haja, Senhor, uma entrega total do nosso viver ao Senhor. Como foi colocado nessa noite, Senhor, nessa meditação que nós fizemos. Que nós possamos falar como Cristo falou, lá em Lucas 22, 42. Se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Eu oro, Deus, e peço para que o Senhor aplique as verdades desta palavra no meu coração e no coração daquele que está me vendo e me ouvindo nessa noite. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Como é bom poder meditar na palavra de Deus e entender a vontade de Deus sobre as nossas vidas, né? Com esses ensinamentos que vimos, com Cristo falando, com o apóstolo Paulo fazendo suas declarações, e que nós possamos realmente viver isso, vivenciar isso em nossas vidas. Irmãos, eu quero agora me colocar junto com você em oração. E nós temos vários motivos de orações. E eu vou aqui já dizer que eu vou dizer alguns nomes. E certamente vão faltar alguns nomes, não é? Dos irmãos da nossa igreja. Mas aqueles que eu não citar hoje, Deus já sabe, Deus conhece, Deus sabe da tua necessidade. E no próximo culto nós estaremos nominando também a cada um de vocês, tá bom? Então não fique chateado, não fique triste. Deus sabe e Deus entende e Deus conhece o meu e o teu coração. Então eu vou citar alguns nomes, mas no próximo culto nós também citaremos outros nomes, amém? Então vamos louvar, vamos nos colocar diante de Deus junto comigo e orar nessa noite. Querido Deus, amado Pai, eu começo essa oração, Deus, junto com os meus irmãos, agradecendo ao Senhor pela palavra e pela ministração que tivemos. E eu oro, Deus, para que realmente essas verdades, esses ensinamentos sejam aplicados na minha vida, nas nossas vidas, de forma tal que nós possamos ter um viver total entrega do nosso viver ao Senhor. Deus, eu oro primeiramente pela família da Imar, pedindo, Pai, que o Senhor dê forças, dê a ela, Senhor, e para a sua família, da sua tia, né? Ela perdeu da sua irmã, eu não sei agora qual o grau de parentesco, mas ela disse que a Elaine, que é sua sobrinha, né? Perdeu a sua mãe há pouco tempo e agora ela também faleceu. E nós vínhamos orando, clamando pela cura dela, mas Deus, eu agradeço porque nós oramos, nós intercedemos e talvez a gente não alcançou a cura física, mas quero crer junto com a Imar e com sua família que ela alcançou a cura espiritual para a sua vida, Deus, em nome de Jesus. Conforta e consola o coração da família da Imar, assim eu peço em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu quero colocar também diante do Senhor a Cris, junto com o Marcelo, com o Marcelinho, junto com o Guilherme, com a Isabelle. A Cris que testou positivo para a Covid, Deus, mas graças a Deus está se tratando, se cuidando, estão se recuperando.
e clamamos, ó Pai, para que o Senhor não permita nenhum mal ali, que ela possa se recuperar completamente, Deus. Eu peço em nome do Senhor Jesus. Deus, eu oro também pelo Márcio, pela Vânia, pelo Rian, pela Raíssa. Agradeço porque sei, Deus, que o Senhor já estendeu suas mãos e já deu a cura ali, Senhor, em nome de Jesus. Clamo pelo Assis, pela Florinda, que também testaram positivo, e eu creio, Deus, que o Senhor já tomou toda a sua providência, atendendo, Senhor, as nossas orações. Deus, oro também pelo Anderson, pela Jaqueline, pelo bebezinho da Jaqueline, que o Senhor dê saúde, que dê para que eles possam ter uma vida tranquila, Senhor, dê o trabalho que o Anderson precisa, e que eles possam, Deus, agora que sua família vai crescer, que cresçam na bênção, que cresçam com saúde. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus, dando sabedoria para esse casal. Oro, Senhor, pelo irmão Edson, pela irmã Maura, principalmente pelo Edson, que às vezes tem que viajar a trabalho. Então eu clamo, Senhor, para que o Senhor acampe seus anjos sempre ao redor deles e não permita nenhum mal, Senhor. Dê força, dê saúde e dê paz no coração do Edson e da Maura. Oro também pela casa da Érica, Senhor, pelos seus filhos, pelo Oliver, pelo Christopher, pelas suas netinhas. Também oro pelo Leandro, Senhor, pela Caterine e suas filhinhas. Peço, Pai, as bênçãos do Senhor. Cuida, Senhor, dos nossos irmãos e irmãs. Cuida da irmã Érica, em nome de Jesus. Proteja, Senhor, para que nenhum mal aconteça, Deus, com relação a esse Covid-19, essas variantes que está tendo. Nos clamamos, ó Pai, em nome de Jesus. Também oro pelo pastor Roberto, pela irmã Solange, pela saúde deles. Oro pelo Sérgio, filho do pastor Roberto, pela Amanda, que casaram-se esses dias. Deus, que o Senhor esteja abençoando essa união, trazendo alegria para a família do pastor Roberto e da irmã Solange. Peço em nome do Senhor Jesus. Também oro pela Elza e pelo Ribamar, pelo pastor Ribamar, principalmente pela irmã Elza. Louvamos a Deus pelas providências que o Senhor está tomando na vida da Elza e do pastor Ribamar. Deus, oro pelo filho dele, Marcos, que está lá com eles, com a sua filha, com a sua esposa, com sua filhinha. Deus, em nome de Jesus. Cuida, Senhor, dos filhos do pastor Ribamar também. Oro pelo Luiz e pela Marli, Senhor. A Marli que esteve internada, está com esse problema de saúde seríssimo com relação a essa doença degenerativa. E nós clamamos, ó Pai, pela Tua bênção, pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus, dê forças para o irmão Luiz. Também oro, Senhor, pelo Denis, pela Sueli e pelos seus filhinhos. Peço, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor também nos cuide deles, livra-os, Pai. Eles também testaram positivo para a Covid. Pedimos a Tua proteção para essa família, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Também oro pela Edne e pelo Alceu, que moram ali junto, praticamente no mesmo terreno que a Florinda e que o Assis, que o Senhor esteja cuidando deles, das suas filhas, dos seus genros, e não permitindo que nenhum mal chegue até eles, ó Pai, em nome de Jesus. Deus, eu oro pelo Nivaldo, pela Helenice, também peço a proteção do Senhor para eles, assim como o Senhor deu para o Peter, Senhor. Eu peço pela mãe do Peter, a dona Nália, pela Bernadette, sua esposa, pela recuperação do Peter, e agradecemos pela proteção que o Senhor deu à sua família, Deus, em nome de Jesus. Oro também pelo Gerson, pela Flávia, pela Giovana, pela Elohá, pela Raíssa. Agradeço a Deus pela vida deles, em nome de Jesus, Pai. Querido Deus, eu oro também pelo Rafael e pela Tatiana, e agradeço, Pai, pela vida dessa família, desse casal, pelo Teu cuidado com eles, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Deus, eu oro também pelo Christian e pela sua esposa e suas filhas, seus filhinhos, ó Pai, que estiveram
na igreja nos visitando, que tem acompanhado os nossos cultos. Agradeço, coloco eles diante do Senhor. Clamo, Senhor, pela Yasmin, pelo Joãozinho, né, seus filhos, e agradeço, Pai, pela vida deles. E que o Senhor esteja fortalecendo, Senhor, a cada um deles, principalmente no conhecimento da palavra, eles que têm o desejo de se batizarem. E nós pedimos a Tua direção, do Teu Santo Espírito na vida deles, ó Pai, e a Sua proteção. Nós clamamos também, Senhor. Também oro pelo Sebastião. Ele já pediu pelo Sebastião e pela Gessilda, né? Que tiveram até no portão da igreja numa das ocasiões e não puderam entrar por causa do culto ser online, mas também têm acompanhado os nossos cultos e não puderam ir no nosso último culto presencial. Deram o nome, mas por algum motivo não puderam estar lá. Mas eu também reforço a minha oração sobre esta família, Deus, em nome de Jesus, pela Camila, o hospital, e pelo seu namorado, né, que está internado numa clínica. Então eu oro pela Camila, pela direção do Senhor na vida da Camila e pelo seu namorado, Deus. Também oro pelo Pablo. Eu oro para que o Senhor esteja fortalecendo a vida do Pablo, assim como do Luciano, Merlin. E clamo também pelo Maicon e pela Ana, Deus. Eu sinto no coração de orar pela família do Maicon e da Ana e das suas filhinhas, Pai. E peço, Deus, em nome de Jesus, pela vida de todos esses irmãos e irmãs que eu orei nessa noite, Deus. Me lembro aqui, me vem o Ivan, a Vanilza, as suas filhas, né? Peço que o Senhor esteja cuidando. O Ivan que está se recuperando de cirurgia, conversei com ele, tem passado uma situação meio complicada, mas eu clamo e agradeço a Deus e sei que o Senhor já está cuidando do Ivan, da Vanilza e de suas filhas. Deus, eu oro também por mim, pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos meus netos, principalmente minhas filhas e meus genros que estão tão longe. Clamo, Senhor, pelo Teu cuidado com eles, ó Pai, em nome de Jesus. Pelos meus netinhos, assim como pelo Gabriel e a Patrícia e o Mateus, que estão aqui perto. Coloco, Senhor, o meu pai, a minha madrasta, o meu sogro e minha sogra. E diante do Senhor eu coloco os nossos pais, os nossos tios, os nossos irmãos, aqueles que precisam do nosso bom testemunho, que precisam do nosso viver em Cristo, para que possam, vendo o nosso testemunho, possam enxergar o Senhor em nós. Então eu oro por cada um deles, ó Pai. Estendo essa oração por cada um, por cada pessoa, Deus, que ainda não tem o Senhor como Senhor e Salvador, que possa ver o Senhor num crente, num cristão, num evangélico de fato, e que possa, Deus, fazendo essa leitura, também ter o desejo de conhecer melhor o Senhor Jesus. Eu oro, Deus, e entrego essas orações diante do Senhor e clamo, Senhor, por cada um desses irmãos e irmãs. Aqueles nomes que eu não citei hoje, Deus, mas o Senhor conhece a necessidade de cada um, a dificuldade de cada um. E nós colocamos todos eles, aqueles que estão precisando de trabalho, de emprego, aqueles que estão precisando de orientação, tanto espiritual como psicológica em suas vidas, ó Deus. Eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, meus irmãos? Entregamos então todos esses pedidos no altar de Deus. Amém? Você entrega junto comigo? Deus seja louvado. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Amém? Que o Senhor te dê uma semana cheia de bênçãos, um restante de semana, até quarta-feira, né? Uma semana, 7 dias, cheia de bênçãos, cheia de vitórias, cheia de proteção, cheia de saúde. Assim eu oro, em nome do Senhor Jesus. E todos podem dizer um amém. Amados,
Coloca no comentário do nosso YouTube ali, no chat, coloque seu comentário, coloque seu amém, dá um incentivo para nós que fazemos o culto acontecer. Amém? Nós precisamos disso. Parece uma coisa assim meio carnal, mas não é não. Nós queremos ter um respaldo. Será que nós estamos pregando para toda a igreja? Para além da igreja? Aliás, esse culto deve ir para além da igreja. Amém? Depende de você. Então, faça o seu comentário, coloque o seu joinha lá, para que a gente possa realmente sentir que nós estamos no caminho certo, levando a palavra de Deus, orando, intercedendo. E coloque lá os seus pedidos de oração. Mande para mim, mande para o pastor Roberto. Às vezes não quer colocar no grupo da igreja. Pastor, quarta-feira eu quero pedir oração por isso, por isso, por isso. Tá bom? Nós estamos aqui para isso. Para servir ao Senhor. Para servir a você. Amém? Outra coisa. Coloque seus dízimos, suas ofertas. Faça o seu depósito, faça a sua transferência. Hoje tem o Pix, né? Para que haja mantimento na casa de Deus. Até falamos sobre isso hoje, né? Até falamos sobre isso. Que é o desapego no investimento específico no reino de Deus. Você tem investido no reino de Deus? Nós estamos fazendo as conferências das contas aí, eu faço até uma observação, as nossas saídas estão maior do que as nossas entradas. Isso é perigoso, irmãos, tá? É perigoso. Essa semana vamos ter uma despesa extra. A nossa mesa de som pifou, né? Vamos ter que usar uma outra aí, tá? Mas precisamos de fazer a manutenção da casa de Deus, tá bom? No final do culto está lá os números das contas, tanto aqui de Curitiba, quanto lá de Bolsa Nova. Também oro aqui, intercedendo por toda a igreja de Bolsa Nova, junto comigo. Então, se eu não coloquei os teus pedidos de oração, porque ficou faltando para mim. Mande seus pedidos para mim, tá bom? Deus abençoe a todos. Até o próximo culto, se o Senhor assim permitir. Fiquem na paz do Senhor.